Ô meu, você está na Rádio Geek, hein? Liberta Aequitas Veritas. Estamos no ar com o nosso Cypher Café. Hoje com um convidado muito especial, um grande amigo, um irmão que... vou até pedir para ele se apresentar pra gente, um amigo dos tubarões aí. Vamos trazer um conteúdo bem legal sobre o auxílio que as criptomoedas estão trazendo para as startups. E como ele é o cara das startups, por favor, Maida, se apresente para nós. Olá, Mark. Fala aí, galera. Meu nome é Marcos Maida. Sou empresário, advogado, startup builder, sócio da HM Gestão Empresarial, uma empresa de consultoria em gestão empresarial, tem mais de 15 anos aí no mercado. Sou diretor na Fiesp também, departamento da micro, pequena e média indústria. E um dos caras que faz o Acelera Fiesp, um dos maiores eventos que a gente tem de empreendedorismo e investimento anjo na América Latina. Bacana. Já viram que hoje nosso convidado é de peso. E, assim, como até tinha conversado com você, o mundo das criptomoedas, ele ficou muito taxado por dinheiro, por valores. Mas algo que nem o Satoshi Nakamoto previu era o blockchain. Uma tecnologia completamente diferente, já está sendo muito usado pelo mercado, já tem muita empresa brasileira na Suíça, muito suíço interessado. E no mundo de startup, ele está facilitando as novas empresas mesmo, né? Sempre a parte de finança é um pouco complicado. Então eu queria saber de você, como que tá o cenário brasileiro aí para startup? Como que tá aí, principalmente captação de recursos? O que você pode falar aí pra gente? Bom, vamos lá. Para começar, eu acho que o blockchain como tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar. Ela está fazendo a diferença em muitas startups. Ela sendo bem empregada e junto com outras tecnologias, elas estão aí revolucionando o mercado. O mercado de startup no Brasil é um mercado ainda que está em uma crescente. Ele começou muito incipiente. Começou com investimentos muito pequenos, muito baixos mesmo, né? E hoje a gente já tem uma outra pegada. Hoje a gente já tem empresas que já valem 1 bilhão, né? A gente tem unicórnios. Já saíram, né? Alguns unicórnios brasileiros. Demorou, alguns, mas... né? Já saíram alguns. E o mercado deu uma mega acelerada. Nesses últimos anos deu uma super acelerada. Você tem uma série de startups despontando, né, com produtos bons, com produtos de nível mundial, com serviços de nível mundial. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de linhas de crédito e de linhas de financiamento para startups. Você tem linhas públicas e linhas privadas. Você tem uma série de programas de aceleração que concedem aí benefícios financeiros e econômicos para as startups. Mas é o que a gente fala, startup tem um monte, falta ter realmente boas ideias, né? A gente carece de boas ideias, de bons projetos. Dinheiro no mercado, e não se assustem com isso, tá sobrando. Dinheiro para boas ideias tá sobrando. Isso realmente é assustador. Ouviu, meu caro Pazoto? Dinheiro está sobrando, a gente precisa chegar nele. A gente tem que achar o caminho para chegar até ele. Caminho. É essa a intenção de ter trazido o Maida aqui hoje. Ele vai falar pra gente o caminho básico. Cara, você quer achar essa grana? Se joga, bicho. Se joga, é simples assim. Primeiro, acho que você não tem que ter medo ou vergonha de expor o seu projeto, né? Sim. Vamos lá. Projeto, cara, ele nasceu para ser jogado no mercado. A sua startup ela tem que ser validada pelo mercado. Se o mercado não valida ela, joga ela no lixo. Não é seu filho. Rasga essa ideia e faz outra. Até o que falam muito que a ideia é legal, às vezes falta uma ideia inovadora, mas a execução é mais difícil ainda, né? A pessoa, ela não consegue apresentar aquilo de modo que o mercado queira. A ideia pode ser inovadora, mas se você não souber trabalhar também, né? Cara, se jogar... O se jogar, cara, é exatamente isso. A ideia ela precisa ser melhor trabalhada, ela precisa ser posta em prática. Tem uma série de validadores de mercado que são necessários, que são realmente muito importantes. E isso faz toda a diferença, né? Quanto antes você for para o mercado, antes você vai conseguir tirar alguma coisa e extrair alguma coisa de bom. A gente brinca com as startups que
a gente não aposta mais no cavalo, a gente aposta no jockey. Sim. A equipe A pivota o projeto B. Então eu preciso ter uma equipe muito boa. Às vezes a ideia nem é tão boa, mas a equipe é muito boa. Eu quero saber quem é que vai executar. Essa galera tem inteligência emocional suficiente? Tem as hard skills, as soft skills suficientes para pilotar um projeto de tecnologia? Para correr atrás de investimento? Pô, você vai correr atrás de investimento é dinheiro dos outros. Você vai cuidar bem do dinheiro do outro A pessoa cara? vai estar muito preocupada. Então. Assim como você está com o seu, não pode esquecer, por mais que talvez o investidor tenha muito mais, ele quer ter o retorno em cima daquilo, e principalmente não perder aquele valor, né? Sim, e tem muito também da razão de ser, né? A razão de ser da startup, a razão de ser do projeto, isso influencia demais, né? Hoje a gente tem muitos projetos super interessantes surgindo, né? Que têm tido bastante destaque, né? E esses projetos, eles têm um valor, um algo mais que destaca ele dos demais. Ah, legal. Até duas questões nesse sentido, né? Do que você comentou. Nós temos muito o Brasil é um dos maiores produtores de paper do mundo, de publicações, de ideias, seja em qualquer setor que seja, né? Científico, área acadêmica, mas a produção está sendo pouca. Então, eu acho que o problema está mais realmente ali na administração, no saber da continuidade. Como administrador, né, que você tem esse lado, eu vejo assim, tá um pouco mais fácil de conseguir o auxílio de uma aceleradora do que o auxílio de uma empresa, porque às vezes a startup ela precisa ali mais da gestão do que ela tem o conhecimento da tecnologia que ela quer trabalhar, mas ela não conhece o resto do mercado. Quais ferramentas, quais os melhores caminhos para ele buscar esse lado, assim, um pouco do administrativo? Meu velho, acho que a parada é a seguinte. Quando a gente fala em paper, em publicações acadêmicas, a gente vê que dentro da academia tem excelentes ideias. Tem coisas que surgem de forma contínua, de forma constante, mas que não são postas à prova pelo mercado, né? Quando você pega um estudante, mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, que está trabalhando alguma coisa, ele está muito distante do mercado, né? Quando a gente aproxima esse cara do mercado e aproxima esse cara da realidade, ele vai tomar um choque tão grande, ele vai ver que as coisas não são tão fáceis e tão simples como ele acredita, que às vezes ele acaba metendo os pés pelas mãos. Ele gastou 10, 15 anos da vida dele estudando um determinado tema, ele manja tudo daquilo. Quando ele vai falar de administração, vai falar de finanças, vai falar de contabilidade, vai falar de recursos humanos, vai conversar com pessoas, ele não consegue. Cara, isso é super comum, cara. Isso é super comum. Você não sabe fazer alguma coisa? Você tem duas alternativas. Ou você contrata alguém que sabe fazer, ou você aprende de novo, cara. Então, assim, no mundo das startups, a gente também não pode ter medo de errar. Errei. Não sei fazer isso. O que eu faço? Porra, vai buscar alguém que sabe fazer. Vai buscar alguém que manja mais do que você. Monta uma equipe boa para te ajudar, né? Uma startup boa não é aquela formada só por engenheiro ou só por administrador. É aquela que é formada por homem, por mulher, por administrador, por engenheiro, por físico, por matemático, sabe? Essa diversidade toda, ela faz com que as ideias entrem num estado de ebulição muito rápido e as coisas surjam. As respostas para os problemas, ela acaba ficando mais fácil. E assim você consegue aprender com os outros. Eu acho que a gente tem que aprender com o erro do outro também. Tá faltando isso também, né? Nas pessoas começarem a ver... a gente aprende errando, principal. Mas se você já tá vendo outros erros, você pode antecipar o seu, né? E diminuir um pouco o ego e ver que você pode errar ali também, né? E já aprender com isso. Cara, eu acho que esse conviver entre pessoas tá cada vez mais difícil. Tá. Primeiro que a gente não respeita o erro do outro, né? Ah, errou. Ah, você é burro. Não, cara, errei. Você vai errar também. Vamos lá, como é que a gente pode te ajudar junto? A gente tá vivendo uma era agora, e é uma nova era, da inovação aberta. A gente tem que parar de falar em competição e falar de competição, né? Em colaboração. A cooperação de todos. Competição, a gente tem que trabalhar junto para a gente atingir um objetivo melhor,
né? Eu tenho algumas características que você não tem, mas você tem características que eu não tenho. Como é que a gente pode se ajudar, um complementar o outro e a gente atingir um objetivo comum? Acho que tá aí a grande sacada. Por isso que a gente diz que os grandes times vão fazer as grandes empresas no futuro. Sim. Né? E tem outra. As startups estão redefinindo as profissões do futuro. Cara, eu não sei se eu vou continuar sendo advogado nos próximos 10 anos, ou administrador. Acho difícil, né? Porque a coisa tá mudando de uma maneira tão rápida, tão gritante, que hoje já tem um robô que faz tudo que a gente faz. Sim. O que ele não faz é pensar desse jeito que a gente pensa. Mas por pouco tempo, daqui a pouco ele vai estar fazendo isso. Então a gente tem que estar assim, reinventando o tempo todo. As profissões mais mecânicas, as coisas mais mecânicas, elas já estão sendo superadas. Sei lá, as pessoas vejo muito desse jeito. costumam achar que... Deixa eu até abrir meu TNT aqui, mandar um abraço pro pessoal da TNT. Aliás, gostoso esse troço aqui, hein? Eu gosto desse. Maçã verde, bicho, bacaninha, gostei. As pessoas achavam que só ia ser industrializado o que era ali chão de fábrica, né? Você coloca ali um robô para apertar o parafuso e a industrialização ia ser isso, né? E a industrialização 4.0 tá vindo muito mais. Você falou de advogado, tem já alguns serviços que eles conseguem medir os relatos de N últimos casos, e eles sabem que um novo caso que dê entrada com aquele mesmo perfil, ele já consegue mencionar a forma de atuação e se é viável continuar com a ação ou não. Então já tá tendo um grande estudo nisso. Então aquela prévia que já tinha de muitos casos já tá morrendo. Então às vezes você tinha um advogado um pouquinho mais fraco que fazia aquela função, ele já tá ficando sem função, né? Você economiza muita equipe com isso. Você pode ter seus especialistas só definindo. Aliás, eu não conheço tanto da área, né, jurídica e tudo mais. Acho que você pode falar melhor sobre isso. Cara, a gente começou o papo falando de blockchain. Sim. E eu falei que blockchain veio pra ficar e veio pra mudar e tá sendo utilizado em muitas coisas. Se a gente pensar ele como um sistema que mantém o rastro de todas as transações envolvendo aquele item, isso pode ser aplicado para transações imobiliárias, para transações de empresa, transações entre empresas, mercadorias, né? Importação, exportação. Tem uma série de itens. E se eu ficar elencando aqui, a gente vai ficar até amanhã. Onde ele pode ser utilizado. Todos esses que eu falei, eles já são utilizados. Eu posso evitar cartório, evitar desgaste, evitar dor de cabeça, né? E aí eu pego mais outras coisinhas e alio a isso. Então eu pego Big Data, pego inteligência artificial e começo a aliar com essas tecnologias. Eu começo a fazer um cross dessas tecnologias. E tanta de coisa que a gente consegue resolver é maluco. É maluco. Cara, eu conheço pelo menos 3, 4 startups que atuam já em cada segmento desses que eu falei. Eu já acompanhei, não é mais tão recente, mas a primeira importação feita sendo rastreada totalmente por blockchain. Cara, é muito legal. Isso tá acontecendo, sabe? Teve O futuro chegou. Teve uma, acho que foi China, Argentina, um negócio assim. E até algumas empresas que eu até já conversei, eles querem fazer o rastreio via blockchain vamos supor, do café, a hora que ensaca, a hora que chega no primeiro centro de distribuição, a hora que chega nos distribuidores já de logística mesmo. Então você tem toda a logística daquele produto. E o pessoal que trabalha com importação, às vezes um navio sai com 200, 300 documentos de tudo. Se você já tem toda a garantia do processo do produto, você já diminui a necessidade de, a hora que chega no porto, você precisa entregar mais um documento que só validaria tudo aquilo, né? No caso da exportação. E a dificuldade quebra das empresas de logística, principalmente com container. Às vezes você tem um container com material de N empresas que couber ali dentro e tudo você precisa comprovar, né? Mas olha que troço interessante. Quando a gente fala de blockchain, a gente tá falando de rastreio. A gente tá falando de rastreio, a gente tá automatizando o negócio. E aí vamos jogar mais uma tecnologia aqui na mesa. Vamos falar de IoT, né? Sim. O IoT pode ser utilizado em todas essas fases. Por exemplo, do café, né? A gente pode verificar como é que estava o solo, medir a pluviosidade para entender qual é a intensidade daquele café dentro da torra, etc e tal. E tudo isso ser medido, e tudo isso ser validado, e tudo isso ser documentado
E quando esse café vai para um lugar, ou volta, ou é importado, exportado, whatever, bicho, você recebe isso com um apertar de botão. Exato. A gente desburocratiza e a gente traz muito mais informação, traz muito mais valor agregado. Aí você fala, pô, mas quanto de informação eu gerei com isso? Você vai gerar tanta informação que trabalhar essas informações vai ser um novo business. Aliás, já é, né? Já é. O novo petróleo é a mineração de dados, né? Sim. Mineração de dados já é o novo petróleo. Olha quanta informação a gente está gerando que pode render muita grana. Então tá aí, ó, dica para as startups, o pessoal que tá querendo empreender. Olhem essas novas tecnologias, pensem em trabalhar com inovação aberta, cooperem. Eu acho que tem muita coisa interessante aí que vocês precisam descobrir que tá pra acontecer ainda.